Então, ela era uma pessoa assim, é até difícil da gente definir em palavras, né, a grande figura que ela era, né? Pequenininha e tinha um temperamento assim muito forte, brilhante, né, inteligentíssima. Eu costumo dizer que Nise não jogava conversa fora, nunca, sabe? Sempre a gente tinha essa coisa dela sempre, tudo que ela dizia era sempre, né, muito imbuída de conhecimento, de experiência. Mas ela era uma graça, porque ela tinha um senso de humor delicioso, sabe? Era uma pessoa assim, ela, ao mesmo tempo que ela era muito severa, muito rígida, e ela tinha assim essa coisa, esse espírito científico, né, do século XX, acho que ela reproduzia muito isso, sabe? Aquela seriedade. Ela dizia, né, que você tinha que estudar um assunto 7 vezes, peneirar aquele assunto, aprofundar, ela chamava de capinar, né? Então ela nada dela era superficial. Tudo era de muita profundeza, né? Exigia muito que a gente estudasse muito. Tem que estudar, tem que ler muito, senão você corre o risco de reinventar a pólvora, né? Ela dizia. E era assim, essa pessoa super generosa, ela era muito severa, muito exigente com quem ela sabia que ela podia ser e exigir. Mas com os animais, com os clientes, né, que a gente, todos os doentes, ela sempre foi de uma docilidade, de uma generosidade absoluta. Ela tinha muito gato no escritório dela. Eu acho que tinha 20 ou mais. E na casa dela também. E muitos desses gatos foram gatos que ela apanhava na rua em situação de dificuldade e levava para a casa dela. Então, para ela, ela achava o seguinte: uma pessoa que não gostava de gato ou que rejeitava o gato, quando ia na casa dela, ela já ficava olhando, achando que podia ter alguma coisa. Porque... Mas é isso, a ligação dela profunda era com eles. Ela tinha uma noção muito interessante dos animais, de gatos e cachorros. Ela dizia: nós não temos uma grande estabilidade mental. A gente não tem. Você está aqui, pode estar pensando, a casa está com quem, no seu filho, não sei o quê. Então, e ela diz que quem não tem realmente uma grande estabilidade, o animal tem. E isso pega. Então ela diz: os animais têm estabilidade emocional. Eles têm estabilidade. E tem uma relação de afeto total. Isso ajuda quem não tem. Por isso que ela... Então ela tinha sempre um gato no colo, protegia. Era interessante que ela dava o nome aos gatos, um nome na juventude do gato e um nome na velhice do gato. Por exemplo, havia um que era Vivaldo na juventude e era Vivaldi quando ficou velho. Os velhos são muito sábios, ela diz. Então é Vivaldi, né? Mas eu acho que a conheci logo que a conheci, logo que a vi. Percebi como ela era, não é? Uma pessoa muito enérgica, com ideais muito firmes, ela nunca se acovardou, ela sabotaram muito a Nise no hospital, muito. Envenenava os cães e gatos, não davam papel para os doentes desenharem. Uma vez, quando não deram papel, ela invadiu a secretaria, pegou os processos, são a coisa mais preciosa da sociedade burocrática, pegou os processos, arrancou as páginas e deu para os doentes desenharem no verso. Foi um escândalo, ela quase foi presa outra vez. Eu perguntei: como é que você teve coragem? Ela falou: debaixo da pele tem um cangaceiro. Ao lado disso, que era uma mulher forte, desse tamaninho, acho que não tinha nem 1,5 metro, pequenininha, magrinha, aqueles olhões enormes, uma pessoa aparentemente frágil, muito delicada, respeitava muito o outro, mas tinha uma fé inabalável, uma força inabalável, não é? Uma força inabalável no homem, inclusive, no ser humano, no ser humano. E o convívio com a doutora Nise era sempre surpreendente, porque era um convívio poético e, ao mesmo tempo, dramatúrgico, porque a doutora Nise tinha um grande humor, era uma grande personagem ao mesmo tempo, não que não vivesse com profunda intimidade e verdade tudo aquilo que ela vivia. A doutora Nise não era a mulher de medir consequências, era tudo ou nada e, portanto, era sempre divertido, interessante, era quase que um estado de suspensão, porque não se sabia para onde aquela conversa poderia evoluir, sempre em termos muito positivos.
humanamente amplos, e era isso que fascinava esse cotidiano muito simples, como muitos já devem ter dito certamente, um cotidiano muito franciscano, de poucos meios, mas estava lá o espírito. Era o espírito que dominava profundamente essa riqueza superabundante e invisível que a doutora Anísia, que emanava da doutora Anísia. A Anísia sempre estava buscando o novo, sempre estava se renovando, era uma coisa extraordinária o pensamento dela, a força dela, né, de mobilização das pessoas, né? Ela pensava alguma coisa, estou precisando de um antropólogo para esse trabalho que eu estou desenvolvendo. De repente aparece um antropólogo na casa dela, caindo do céu, né? Ela tinha uma força extraordinária, uma força criadora, né? Ela, como dizia, eu posso fazer projeto para o ano 5000. Ela sempre estava fazendo o projeto, estava sempre se renovando dentro do trabalho dela, né? Sempre criando desafios. E ela sempre dizia que a riqueza está dentro dessas pessoas e a gente tem que escutá-las, né? Então, por exemplo, nessa época eu fiz uns depoimentos com o Fernando Diniz e tem essa frase lapidar que o Mário Pedrosa, quando voltou do exílio, fez uma exposição do Fernando Diniz e a faixa que abria a exposição era essa frase: o pintor é feito um livro que não tem fim. Então, há muitas preciosidades dentro dessas pessoas, né? Que as pessoas não davam valor e a Anísia dava muito valor. Então ela tirava joias, riquezas do interior dessas pessoas e procurou levar essas riquezas para a sociedade através de exposições, através de publicações, através de cursos, né? Mudando essa visão negativista do louco, né? Foi muito importante o trabalho dela nessa questão de levar para o social essas riquezas interiores dessas pessoas que passavam despercebidas pela psiquiatria e pela sociedade. Olha, a gente poderia ficar aqui até mais umas semanas, infinitamente, mas eu recomendo uma coisa: leiam Anísia. Procurem ler, porque ela é de uma sabedoria. A doutora Anísia era uma psiquiatra, mas para mim ela era uma humanista, sobretudo. Era uma filósofa, era uma pessoa de uma humanidade extraordinária. Então era um ser humano incrível e humanista. Deu um exemplo de ser humano como ela. São poucos. A gente tem que escolher, né? É difícil, mas é um exemplo contínuo. Essa capacidade dela lidar com pessoas tão plurais, tão diferentes e valorizar cada um na sua pluralidade, na sua diferença, na sua singularidade. Eu acho que isso realmente, nós não temos essa capacidade. E isso eu acho que era dela. E, no entanto, era uma pessoa de temperamento forte, né? Era uma libélula, mas era uma espadachim também. Uma flor de delicadeza, mas cortava o pescoço de quem ela achava que tinha que cortar. Delicadeza, uma sábia, né? Uma pessoa com alta sabedoria.